Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: está na hora de desfazer a mentira do diabo. Diga de novo: está na hora de desfazer a mentira do diabo. Preste atenção numa coisa, eu já estou começando, já vou começar. A mentira, gente, é como uma muralha, uma barreira, que o inimigo coloca para paralisar a vida de muita gente. Às vezes as pessoas perguntam assim: por que a nossa vida está paralisada? Por que as coisas não estão dando certo para mim? É porque o inimigo, o nosso adversário, e hoje nós vamos desfazer, queria que você lesse aqui, ó. Nós vamos desfazer as mentiras do diabo na nossa mente. Tudo que o diabo projetou na sua mente, tudo que o diabo colocou na sua mente, hoje vai ser desfeito pelo poder do nome de Jesus. Tudo que o diabo tem colocado nos seus pensamentos, vai ser desfeito hoje no nome de Jesus. Satanás, ele tem uma única coisa, e eu não vou dar muito ibope a ele aqui, porque eu não gosto nem de falar dele, mas a gente precisa conhecer o nosso adversário. A única arma que ele tem poderosa, e a única palavra que pode definir ele, é a mentira. Porque a Bíblia mesmo diz que ele é o pai da mentira. Então toda vez que você ouve uma mentira ou você diz uma mentira, você pode estar sendo influenciado pelo diabo. Pastor, o que é isso? É aquelas mentirinhas que a gente dá de vez em quando. Vai parar hoje, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é só para não falar a verdade, para não machucar. Fale a verdade, doa que doer. Porque quem é da verdade é de Cristo, quem é da mentira é do diabo. Não tem esse negócio, é o que eu falei aqui no início, nós não pregamos sobre religiosidade, mas nós pregamos sobre Cristo. Então, se você está disposto a ouvir Cristo falar com você, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu vim aqui nesta noite para dizer para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você conhecer a verdade, você será liberto. Conhecereis a verdade vos liberta. Então, às vezes, ou talvez algumas pessoas pararam a caminhada de fé somente por ter escutado algum amém? Eu quero que você fale alto, pelo amor de Deus. Eu quero que você pregue comigo. Quanto mais você fala, mais você aprende. Tem gente que fala, mas não aprende, né? Diga assim: olha, não é você não, é só lá em Orlando. Lá acontecem essas coisas, aqui não tem nada disso. E por pararem essa caminhada de fé, por ouvir mentiras, eu quero dar algum exemplo aqui. E mostrar para vocês que, através desse exemplo, tem coisas que é somente fatos, mas não é verdade. Uma coisa são fatos, outra coisa é verdade. Eu vou dar esse exemplo para você. Se o teu filho, quem tem filho aqui, levante a mão. Se o teu filho ou a tua filha, ela conta uma mentira, isso quer dizer que ela é mentirosa sempre? Ou é mentiroso sempre? Ou só foi um fato ali, um momento? Se o teu filho ou tua filha agride alguém, isso quer dizer que ele é agressor sempre ou só foi um fato, um momento? Se no seu casamento você tem alguma discussão, aqui não tem ninguém que discute, graças a Deus por isso. Todos os casais aqui são felizes e abençoados por Deus. Profetiza isso na sua vida, viu? Eu só dou palavra de bênção, maldição a gente joga fora. Então, quando você discute, quando você tem alguma dificuldade no casamento, isso quer dizer que o casamento vai acabar, vai ser destruído? Ou só foi um momento? Só foi coisa momentânea? Na verdade, o que Deus te deu, o que Deus fez por você, a bênção que Deus te deu de gerar a sua geração, os seus filhos são abençoados. O seu casamento é abençoado por Deus.
E se você tem um negócio e esse negócio também, ele dá errado por alguma coisa, durante uma semana, durante um mês, o seu negócio vai se acabar. Você está entendendo o que eu estou falando com você aqui hoje? Às vezes, por acontecer algo na nossa vida momentâneo, ou um fato ocorreu, nós estamos tão acelerados pela uma influência maligna, e hoje eu vou desfazer essa mentira do diabo na sua mente hoje, queira você ou não. Hoje eu vou encher a sua cabeça de palavras de Deus aqui, que vai ter que quebrar isso em você. E em mim também, porque às vezes acontece comigo, eu estou sujeito a acontecer isso comigo também, eu não sou super-herói. E os fatos acontecem, os momentos acontecem na nossa vida, e isso não é uma verdade absoluta. Isso não é para destruir a gente, para acabar com a gente, para destruir os nossos filhos, para eles serem amaldiçoados, para destruir o nosso negócio, para o nosso negócio ser amaldiçoado, para destruir o nosso casamento ser amaldiçoado. Pelo contrário, é para ver até onde a sua fé está e até onde você acredita de verdade. Porque se você tem a palavra de Deus, e eu disse lá, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Jesus disse, santificai-vos pela palavra. Jesus também disse isso. Porque a santidade vem por intermédio da palavra, não vem por intermédio de 7 dias de jejum, 20 dias de jejum, 30 dias de jejum, porque no 31 você peca. Ou melhor dizendo, até mesmo na caminhada do jejum você peca também. Não vem porque você ora, não vem por nada disso, vem porque você coloca a palavra dentro de você e vive ela. Então nós temos que nos santificar pela palavra, porque a única coisa que é verdade é a palavra, não é o meu eu, o meu achismo e o que eu penso. A minha vontade é contrária à vontade de Deus, o meu eu é contrário à vontade de Deus, o meu achismo é contrário à vontade de Deus, mas o que Deus tem para mim é muito melhor e maior do que eu imagino. Preste atenção nisso. E eu quero declarar logo, vou declarar para vocês. Algumas mentiras que o diabo implantou na sua cabeça. Hoje, o próprio Deus vai desfazer. Hoje o próprio Deus vai anular isso de você. Quando eu estava estudando essa mensagem pela manhã, já levanta a sua mão com muita autoridade, por favor. E declare assim para a sua vida assim: hoje eu vou desfazer o que Deus está liberando para mim. Toda mentira vai cair por terra hoje, porque eu vou viver as verdades de Cristo. E tudo que Cristo falar, a partir de hoje, eu vou deixar só isso na minha mente. O resto pode ir embora. Nem meus pensamentos, diga, nem meus pensamentos, nem a minha vontade vai ser feita. Mas o que vai ser feito em mim, vai ser a vontade de Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. O problema é que às vezes, gente, a gente quer se achar super crente. O problema é que às vezes a gente quer se achar os santarrões da igreja. E a gente faz muitas comparações com aqueles que você acha que não é santo. E você compara tudo e está na hora disso acabar. Está na hora de você olhar para a pessoa com olhar de misericórdia como Jesus olha e com um olhar de amor como Jesus olha. Está na hora de você parar de comparar a vida do outro com a sua vida. Isso está errado. O outro não tem nada a ver com você. A salvação é o quê? É indivíduo. Pastor, e eu faço o quê? Eu cruzo os braços? Não, você tem compaixão, você estende a mão, você orienta, você aconselha, se te pedirem. Você está ali para abraçar, você está ali para acolher, você está ali para cuidar, você está ali para amar, você está ali para ter uma palavra de vida. Mas como às vezes as pessoas vão ter palavra de vida se ela está cheia de mentira na cabeça dela? Porque ela foi totalmente abalada com várias mentiras e deixou isso destruir
Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que passa processos no passado. E quando começa uma vida nova, e diz toda hora, eu quero viver algo novo. Aí quando começa algo novo, um relacionamento novo, um negócio novo, uma amizade nova, começa a querer comparar o novo com o que já viveu. Não faça isso com você, porque você nunca vai estar disposto a viver o novo. Você sempre vai estar disposto a viver o que você já viveu, achando que você é experiente o suficiente para não viver o novo de Deus. E o que Deus está falando nessa noite é para que a gente esteja com a mente aberta, porque Ele precisa colocar as palavras dEle dentro de você. Pastor, você não abriu a Bíblia ainda não, linguarudo. Eu ainda vou abrir. Esse pastor é meio doido todo. Mas eu quero que você diga na sua mente, por favor, diga assim: a partir de hoje a minha mente, as minhas palavras, o meu raciocínio está baseado na verdade. Diga assim: a verdade não são as condições à minha volta, mas a verdade é o que diz a palavra. O que você está vendo é fato, o que você está vendo é momento, mas a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela é penetrante como espada de dois gumes, ela vai entre a divisão da alma e do espírito para discernir. Por que Deus é assim? Porque Deus vê tudo além do que você vê. Você vê o lógico, e esse lógico, essa coisa que a gente enxerga momentânea, escuta aqui, não tem nada a ver com o que Deus pode fazer, não tem nada a ver com a eternidade, não tem nada a ver com o que Deus é para você. Vou começar a ministrar agora, tá? Davi, ele era um jovem. Ele era o quê? Um jovem. Davi morava na cidade de Belém. A família de Davi não era uma família de descendências de rei, era uma família pobre. Davi, ele não tinha nada projetado para um futuro feliz, ou melhor dizendo, um futuro de glória, de honra, de exaltação, de fama. Ele não tinha nada projetado. Ele só era um servo do seu pai. Nem guerreiro Davi era ainda, porque Davi era novinho. A não ser quando ele estava apacentando as ovelhas, que ele matou o urso, matou um leão. Mas ninguém viu, só Deus viu. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai mandar Samuel ir até Davi, pegar o óleo e ungir Davi a quê? A um rei. Quem conhece essa história, levante a mão. Só 5 pessoas? Jesus, eu vou ter que voltar a aula bíblica agora, voltar isso aí urgente, em nome de Jesus, mas voltar com força total. Inclusive nós vamos começar agora um estudo que vai falar várias histórias bíblicas, mas fatos, vai ter tudo que você imaginar. Você não pode perder esse estudo, gente. Como está difícil hoje o povo estudar Bíblia, tá? Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, muita gente tinha fome da palavra. Mas o povo hoje não tem tempo. Você para com essa desculpa e começa a ter tempo para Deus, pelo amor de Deus. Está na hora de você priorizar Ele. Deixa o shopping de lado, deixa a saída de lado. É um momento só, é uma terça-feira, 20 horas da noite, para não ter problema de você dizer que não chegou em casa ainda. Você já chegou em casa, toma um banho, muda a roupa, toma um cafezinho e senta num lugar, ambiente, para você aprender a palavra. Nós temos 100 e poucas pessoas no grupo, quando vai ver é 17, é 12, é 15 na aula. Aí você desmotiva a pessoa de ensinar. Desmotiva mesmo. Não tem essa pessoa que fica ensinando ali o tempo todo a 2, 3, 4, 5 pessoas sem crescimento. Vocês que são alunos, por favor, incomode as pessoas que você conhece da igreja que não está participando e chame ele até ela aí, em nome de Jesus. Porque toda vez as pessoas incomodam a gente para sair, para festa, para isso, para aquilo, a gente saía, né? Então agora por que você não vai incomodar a pessoa para ser cristã? Vai pensar que eu estou incomodando demais. Incomode mesmo. Esse negócio de não vou incomodar, você nunca vai fazer nada. Você não vai incomodar ninguém. Rede social não vou postar porque eu vou incomodar aqueles que eu estou ali, que me seguem. Então manda seguir, de seguir, bloqueia, sai daqui, que aqui é meu ambiente, não é o seu. É um negócio bobo.
Se é meu ambiente, você está aqui porque você quer saber da minha vida. Se você quer saber da minha vida, eu vou dizer quem eu sou. É ou não é? Esse negócio de Maria vai com as outras, estou preocupado com o que os outros vão falar. Esquece isso. O que é que Deus vai falar de você? O que é que Deus está vendo de você? Não podemos ser assim. Se você for assim, você está fazendo uma capa em meio àquilo que você não é. E aí você está vivendo duas faces. E está na hora de você viver uma face só. Uma face só. Deus está falando. Eu tento pregar isso aqui, rapaz, mas é difícil, viu? Então vamos lá. Existe uma verdade aqui. Quem era Davi? Pobre, um homem que não tinha descendência de rei. Isso é uma verdade, sim ou não? Isso não é um fato, isso é uma verdade. Mas existe a vontade de Deus. E a vontade de Deus era o quê? Era ungir Davi. A vontade de Deus era fazer Davi um rei. A vontade de Deus era levantar Davi como um homem guerreiro na terra. Mas qual era a verdade de Davi? Pobre, incapaz, e nem passava na mente dele que ele seria um dia um rei. O seu pai, ele pega Davi e manda Davi. Escute isso aqui, antes de eu falar isso aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, eu quero que você anote isso. Deus sempre vai criar condições para você ser aquilo que Ele quer que você seja. Eu vou repetir, Deus sempre vai criar condições para você ser aquilo que Ele quer que você seja. O seu pai diz a Davi, olha, vai lá, visita os seus irmãos no campo, no vale de batalha, e leva para eles o alimento, queijo, pão, e pega Davi, os alimentos, e vai ter com os irmãos. Só que quando ele vai ter com os irmãos, ele vê uma gritaria, um alvoroço. Um homem que se chamava quê? Golias, gritando e falando, quem é páreo para mim? Quem pode me enfrentar? E a Bíblia vai dizer que ali estava todo o exército de Israel. Diga comigo, todo o exército de Israel. Imagine, milhões de pessoas e um homem só. Por mais que ele fosse gigante, se pegasse ele de 10, derrubava na hora, né? Mas o que aconteceu ali? Ali, Davi, ou melhor dizendo, Golias, estava falando, proferindo palavras, que ele era o grande, o poderoso, e o povo era o quê? Fraco, fracassado, e não tinha como ganhar para ele. Ele colocou na mente daquele povo que nasceu para vencer, que Deus escolheu, que eles eram fracos, e não tinha como ganhar para ele. Um homem só, chamado Golias, fez isso. Davi, quando ouve aquilo, Davi disse, quem é esse circunciso? Eu vou enfrentar ele sozinho. Olha que diferença, gente. Agora eu vou lhe explicar por que esse povo estava pensando assim. A Bíblia diz que Golias, ele tinha 40 dias falando de manhã e de tarde as mesmas palavras, ou seja, 80 vezes em 40 dias, o povo ouvindo isso, vocês são fracassados, vocês são derrotados, vocês são incapazes, vocês não podem me enfrentar, vocês não têm como vencer a batalha contra mim, porque eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, a minha espada é maior, o meu escudo é maior, a minha força é maior, então vocês não têm como vencer, manda chamar alguém, quero ver quem vai me enfrentar, não tem capacidade para me vencer. Aí Davi vai, o seu pai provocou algo que ele nem sabia. Mandou Davi para o vale da batalha. Quando Davi escuta aquilo, ele diz, ele não sabe quem está comigo. Ele não sabe quem foi lá na minha casa e derramou óleo sobre mim. Ele não está entendendo. A mente de Davi estava pura. A mente de Davi estava totalmente cheia do Espírito Santo. A mente do Davi estava carregada com óleo precioso da unção.
não tinha como essa influência bater em Davi, porque Davi, ele não gostava de ouvir palavras negativas. Davi era um cara que pensava positivo, Davi era um cara que enfrentava qualquer situação para defender o que o pai dele colocou para ele cuidar. Então, quando ele tem esse tipo de atitude, eu queria que você lesse a Bíblia aí agora, para não ficar nas minhas palavras. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Quero que você escute isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Porque bem verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, que são chamados. Em outra versão, Léo, por favor, bote aí, essa está na NVI, né? Bota aí de THL. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Ele está falando assim o seguinte, segura na palavra, por favor. Quando Deus chamou, pense no que vocês eram. Ou seja, o que vocês estão dizendo? Existia uma condição ao redor de vocês? Quem vocês eram no passado? Como vocês se portavam no passado, diferente de pessoas que já nasceram no Evangelho? As pessoas que não nasceram no Evangelho. Como vocês eram? Como vocês se portavam? O que determinava sobre a sua vida, sobre o seu futuro, o destino, a realidade de vocês? Como era? Então Paulo, ele está falando aqui, olha, lembra como vocês eram quando Deus os chamou. Porque você não pode esquecer o seu passado de dor, de sofrimento, de errado, de pecado. Você não pode apagar isso de você, você tem que lembrar. Porque isso te faz você não voltar para lá mais. Lembra do Egito, de onde te tirei. Né? Lembra lá de Lodebar, que alguns gostam de ir lá, eu não vou lá nunca. De onde eu te tirei. Lembra do que eu fiz na sua vida? Paulo está falando assim, olha, lembra o que Deus fez quando te chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Então, a gente não tinha condição de ter, de viver, de fazer. Davi, ele não tinha essa condição de ter, de viver, de fazer, ele não tinha. Havia um fato ao redor deles. Não era um fato ao redor deles, não é porque ele tinha essa situação que ele estava vivendo de não ter como ser alguma pessoa, como ser um guerreiro, como ser um rei, mas eles não podiam. Mas o que Deus fez, gente? Deus pegou aquele carinha ali que a realidade dele era uma, o destino dele era o futuro dele era praticamente viver ali na casa do pai cuidando de ovelhas sempre. Porque nem todo mundo vai ser tão relevante se ela não despertar isso dentro dela. Nem todo mundo vai ser valente se não despertar essa valentia que está dentro de você. Mas está necessário você entender que Deus, quando Ele quer levantar alguém, Deus, quando chama alguém, Ele não capacita a pessoa pelo que ela é, pelo que ela tem, ou pelo que ela pode. Ele capacita a pessoa pelo quem ele é, pelo que ele tem e pelo que ele pode. A diferença é que a gente se limita aos fatos. A gente se limita ao que a gente é, ao que a gente tem, ao que a gente pode. Mas quando Deus nos chama, não é a sua capacidade. Diga comigo, é a capacidade dEle. Quando Deus te chama, não é o que você tem, é o que Ele tem, é o que Ele pode promover, é o poder dEle sobre você, é o que Ele quer fazer em você. Quando Ele te chama, Ele está dizendo assim, olha, eu chamei porque eu quis e acabou. Queira os inimigos, queira aquelas pessoas que se levantem, queira aquelas pessoas que te critiquem, queira aquelas pessoas que falem mal de você, que apontem você, Deus que te chamou, vai discutir com Deus, vai brigar lá com Deus para ver se vence a briga,
Vai tentar se resolver com Deus, manda para Deus, gente. Não fica discutindo, batendo boca. Eu sou de Deus. Tem gente que perde tempo dizendo, eu sou de Deus. Tem gente que perde tempo dizendo, não, eu sou crente há 30 anos, há 20 anos. Não perca tempo mostrando quem você é. Manda a pessoa lá orar a Deus, falar com Deus e Deus vai te justificar. Você não perde tempo se defendendo. Quem te defende é o próprio Deus. Davi escuta aquela história. E quando Davi escuta aquela história, Davi começa a fazer algo totalmente diferente do que aquele povo estava fazendo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tinha um menininho que estava onde? Davi estava onde? Em Bé? Em Bé? Não tinha, não podia. Mas quem ungiu? Quem ungiu? Quem ungiu? Aí eu lembro de mim, arroz de quinta, orelha seca, né? Deus escolhe. E muita gente diz assim, rapaz, você não tem cara de pastor, e não tenho mesmo. Você nem se veste como pastor, não me visto não, só nos domingos. Não tenho. Mas, rapaz, sua fala não é de pastor, você tem uma fala empresarial, você é diferenciado, mas quando você sobe no altar, parece que é algo diferente, que aqui não sou eu, aqui é Deus em mim. Aí, é eu sozinho, talvez. Lá fora, pode ser eu sozinho, talvez. Às vezes Deus vai estar, às vezes não vai estar. Porque às vezes a gente vai ter que se virar só na vida. Mas quando você trata de falar dele, agora já é ele falando através de você. Abra a tua boca que o Espírito Santo vai falar através de vós. Comece a falar de Deus para as pessoas. Comece a falar de Deus para os seus filhos. Comece a falar de Deus para as suas crianças. Ensine o caminho que seu filho deve andar, porque jamais ele vai se desviar dos seus caminhos. Mas pastor, ele vai se desviar assim quando crescer. Pode até se desviar. Uma hora vai voltar. O tempo para Deus de um dia é como se fosse 1000 anos. Ou de 1000 anos é como se fosse um dia. A gente que conta o nosso tempo tem nada a ver com o tempo de Deus, gente. Para você poderia demorar 2 anos, 3 anos para o seu filho voltar. Para Deus foi só um dia. Você está entendendo a diferença? Para de sofrer. Para de ficar colocando as mentiras que o diabo fica implantando na sua mente o tempo todo. Porque o que Golias fazia era influenciar o povo. Era pegar a mente do povo e dizer assim, olha, eu vou paralisar a mente de vocês, porque se eu paralisar a mente, vocês não vão ser mais ninguém. A guerra para Golias estava vencida, sim ou não? Sim ou não? Nós estamos em quantas pessoas aqui? Vamos dizer com umas 200 pessoas mais ou menos. Se nós estamos aqui com 200 pessoas e vem uma pessoa aqui e diz assim que vai fazer alguma coisa com a gente, no mínimo vai juntar aqui uns 20, vai pegar essa pessoa e vai quebrar toda. Vai ou não vai? Todo mundo estava parado, que homem é esse, moço? Amarelou. O povo de Israel amarelou. Mas às vezes a gente também amarela. Às vezes também a gente faz a mesma coisa. Quando a gente pega um fato que ocorre com a gente, quando a gente pega um momento que às vezes um dia mal aconteceu, aí a gente joga a toalha. A gente pega aquilo ali como se fosse uma verdade, sendo que Deus preparou para você, sendo que Deus profetizou para você, sendo que Deus já liberou pela palavra dele para mim, para você, é totalmente diferente dessa realidade, desse fato, desse momento, gente. Mas o diabo pega aquilo porque ele sabe quem sou eu, sabe quem é você. E o diabo pega aquele diazinho mal, aquela discussão, pega aquele filho que falou uma mentira, pega aquele filho que fez uma agressão, e você coloca aquilo como se fosse uma realidade para você. Diga para você mesmo, e agora, para você mesmo, essa realidade que eu enxergava, acaba hoje, porque eu só vou enxergar como Jesus se enxerga. Está na hora de você mudar a oração, por favor, muda a oração, porque você pede, mas nunca pede para ser igual a Ele. Nunca pede para ser como Ele, para enxergar como Ele enxerga, para ver a vida como Ele vê.
para Ele te guiar segundo a vontade dEle. Você está entendendo porque às vezes a oração não é respondida? Você está entendendo porque às vezes você não recebe? Porque a Bíblia diz: o meu povo não recebe porque me pede mal. Vocês estão pedindo segundo os seus prazeres, segundo as suas vontades. Está na hora de você jogar isso para trás e dizer assim: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu sei que 1.000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido. Então esse dia mal, essa situação que está acontecendo, não é para mim. Isso é um momento. Eu levanto a minha cabeça e te adoro e te glorifico, porque o Senhor é aquele que me livra de todo o mal. Naquela altura de campeonato, aquela 80 vezes que a conversa se repetia o tempo todo, o exército todo perdeu a habilidade, perdeu a força, perdeu a coragem. Até o rei Saul ficou escondidinho e nem queria sair de lá com medo do Golias matar ele. Porque matou o rei, matou todo mundo. Então ele ficava escondido. Aí chega Davi. Eu quero liberar uma palavra para você aqui agora. A maioria dos cativeiros que a gente passa, a maioria daqueles cativeiros que estão na nossa mente, melhor dizendo, essa prisão que a nossa mente às vezes nos amarra, e de uma hora para outra, aquilo que a gente estava sonhando, a gente não sonha mais. De uma hora para outra, a vontade que a gente tinha, a gente já não tem mais. O desejo que a gente tinha, a gente já não tem mais. O Espírito Santo hoje, o Espírito de Jesus hoje, está aqui no nosso meio, para dissipar isso, para libertar essa prisão, para destruir essa barreira, essa mentira que o diabo implantou. Pastor, e é o diabo? Por que é ele? Porque ele é o pai da mim. E toda vez que você acredita naquilo que não é verdade para você, porque a única coisa que é verdade para você é a palavra, você está acreditando em mentira. Então, se você está acreditando em mentira, você está acreditando nele, está deixando de acreditar em quem? Em Deus. Então, esse fato, esse momento dessa prisão da mente, hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que foi vestido na cruz do Calvário, por tudo que ele sofreu, por tudo que ele padeceu, por amor de mim, por amor de você, hoje você seja livre dos pensamentos malignos, seja livre desses pensamentos de derrota, seja livre desses pensamentos mentirosos que estão na sua cabeça, dizendo que seu marido não te ama, dizendo que seu filho não te ama, dizendo que sua filha não te ama, dizendo que sua esposa não te ama. Seja livre desses pensamentos, dizendo que esse negócio não vai dar certo. Seja livre desses pensamentos. O mesmo desejo que você tinha para iniciar é o desejo que você vai ter para caminhar e para terminar. A mesma força que você tinha para começar algo é a mesma força que você vai ter para continuar e terminar algo. O que Deus está fazendo hoje é libertando a sua mente, é libertando essa cadeia que está na sua mente de pensamentos colocado por uma mentira, que o diabo é mentiroso e está colocando a verdade dele para você. Vocês nasceram para ter uma vida, e uma vida com abundância. Por mais que tenha aflição, é momento, mas a abundância é eterna. E o que o diabo quer tirar de mim e de você? O ânimo. Porque quando ele tira o ânimo, ele esmurece a gente. Então, não perca esse ânimo. Não perca essa alegria que Jesus já colocou em você. Por favor, abra aí. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Hoje Deus está corrigindo a sua maneira de pensar.
Levante a sua mão direita. Porque quando você levanta a mão direita, você está tomando posse daquilo que Deus está falando. Diga comigo, hoje Deus está corrigindo a minha maneira de pensar. Feche a mão, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: as armas que usamos na nossa luta não são, você está entendendo? Que às vezes a gente usa as armas mundanas. É por isso que a gente perde. Quais são as armas? São armas poderosas de Deus. De quem? De Deus. Capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias. Como nós vamos destruir as mentiras do diabo? Com as armas espirituais, gente. Não é com que a sociedade influencia. Não é como as amiguinhas, as migas te influenciam, as migas do mundo. Você pede conselho às migas do mundo. Os migos do mundo, como diz o povo por aí. E aí fica só tropeçando. Deus está falando que não é com as armas o quê? Mundana, carnais. Aí a sociedade te influencia dizendo que o negócio vai mal, que está tudo perdendo, que está tudo dando errado. E aí você coloca na sua cabeça que vai dar errado para você, sendo que Deus disse que vai dar certo. Até o que é para dar errado vai dar certo na sua vida, em nome de Jesus. Porque todo projeto do maligno, ele vai ser quebrado, vai ser falido agora pelo poder do nome de Jesus. Se ele projetou te destruir, Deus está projetando te reconstruir agora e te fazer um vaso novo na presença dele. A Bíblia diz que mesmo o olheiro, o vaso quebra na mão, ele mesmo refaz. Então se você está na mão do olheiro, não se preocupe, é ele que vai te refazer agora. Aleluia. Versículo 5 diz assim: e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, dominamos todo o pensamento humano, e fazemos com que ele obedeça a quem? Escute uma coisa, gente. Quem segue esse site de fofoca gospel aqui? Quem segue? Quem segue? Fuxico gospel, essas porcaria tudo. Quem segue? E que eles me escutem agora. Que eles estejam me assistindo agora. Quem que segue isso? Levante a mão. Tem vergonha não? Ai, vocês seguem, rapaz. Eles ficam mentindo. Desiga agora, em nome de Jesus. Chega lá e deixa de seguir. Se possível, bloqueia para nem o Instagram te mostrar. Por que isso? Porque você não tem nada a ver com o erro dos outros. Para de seguir pessoas que são destruídas, estão falidas. Para de seguir esse povo que anda de uma hora de pé, outra hora caindo. Siga pessoas que têm uma fé viva e que não olha para trás. Siga pessoas que têm conselhos para vocês mesmo de fato, que têm mensagens poderosas para a sua vida, para te dar um gás no dia que você estiver vivendo esse dia mal. Para que essa pessoa desfaça essa mentira do diabo, dizendo que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, dizendo que você não foi escolhida por Deus. Você foi escolhida, você foi escolhido. Não tem quem desfaça isso, a não ser a sua mentalidade se acreditar nessa mentira. Se você anda com pessoas que o tempo todo só anda falando coisa ruim, sai de perto dessa pessoa, gente. Se afasta de pessoas negativas, se afasta de pessoas pesadas, se afasta de pessoas que chegam no ambiente, parece que chegou o Satanás e a legião. Você começa a se sentir cansado, com sono. Você estava bem, de uma hora para outra você cansou, você está com sono. Quando você está com sono, sabe o que está acontecendo ali? A energia ruim chegou. E aí você tem que perceber isso espiritualmente e usar a arma de Deus, de estar repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O que foi que tirou minha felicidade? O que foi que me deu sono agora? Está neutralizado agora? Levante a mão para o céu e ora na hora. Você tem que ter sensibilidade espiritual. Eu quando vejo a pessoa dizendo um monte de coisa negativa, eu repreendo logo, eu já corto logo. Não pensa assim, vai, sai, em nome de Jesus. Urubu. Toca fogo logo. Águia. Anda por cima e anda só. Louro, saudade de você, meu louro. Cadê você? Eu quero viver algo novo. Então,
Está na hora de a gente viver o que Deus tem para a gente viver, cara. Ah, mas é porque fulano falou. Satanás usou a boca. Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás vai usar a boca de quem você mais ama para fazer você ser afetado. Porque a gente não é afetado, ninguém aqui é afetado com quem a gente nem conhece nem ama. Quando a pessoa faz um comentáriozinho, eu não me afeto com esse povo, não. Não tem como você se afetar com uma pessoa que você não conhece, mas quando você conhece uma pessoa, quando você ama a pessoa, você se afeta. E aí você tem que estar firme e forte na presença de Jesus para chegar na hora e não deixar isso te afetar. Não deixar isso bloquear suas emoções. Não deixar isso fazer com que você esmureça. Só tem uma coisa que faz a gente vencer a guerra, a mentira do diabo. É acreditar em quem está com você. Quem está com você faz com que você reconheça quem é você. Porque você só vai se aceitar se você aceitar que Ele está com você. Senão você não vai se aceitar. Senão você vai sempre precisar de elogio, sempre precisar de opinião, sempre precisar que alguém fale alguma coisa para você, sempre precisar que alguém diga algo de você. Mas quando você reconhece que Ele está com você e não te abandona, Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia quem tinha ungido ele. Quem foi lá? Profeta Samuel. Epa! Foi o profeta que derramou o óleo sobre mim. Eu não pedi não, foi o profeta. E o profeta disse que Deus estava me ungindo a quê? A rei. Mas ninguém sabia, mas ele sabia, sim ou não? Não fica contando para as pessoas enquanto ainda não se realizou, tá? Por mais que você saiba, ó, fecha a boca. Ah, profeta profetizou isso. Vixe, vai demorar para cumprir agora. Porque você falou. Não fica falando nada. Tranca a boca. Ah, eu vou fazer um negócio que eu vou ganhar R$1 milhão. Vai contar para tu ver se não amarra. Não conta, ó. Tranca. O diabo faz de tudo para esse R$1 milhão não chegar na sua conta. E aí você passa a acreditar que ele não vai chegar, porque ele é tão negativo que ele passa a acreditar que não vai chegar. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Vai chegar em nome de Jesus tudo aquilo que você está sonhando, está projetando. Vai chegar tudo aquilo que você está arquitetando, está projetando, está sonhando, está dando energia, está colocando energia, está colocando gás, está indo para cima, está acordando de madrugada. Ah, meu Pai, a pessoa não vê o seu processo, mas Deus vê tudo que você faz. Você fica ali trabalhando de madrugada, você sai cedo, você vai ali, você vai aqui, você sai para lá, chega tarde, não, vamos adorar a Deus, às vezes não teve nem tempo de tomar banho, vem para a igreja, adora Jesus. Você acha que Jesus não vê isso? Jesus está vendo tudo, está dizendo assim, vai mais, que quando eu retribuir a você, você não vai nem conseguir mensurar a bênção que eu tenho para você. É incomparável, é incomparável. Já estou passando do tempo, né? Então quando Davi ele vê aquela situação, ele disse assim, eu vou contra esse gigante. Circunciso, eu tenho uma palavra para você. Hoje mesmo, não é amanhã nem depois, é hoje, eu vou cortar a sua cabeça, e vou carregar ela, e mostrar para todo mundo que você não é esse forte todo, que você não é esse valente todo, que você não é esse guerreiro todo. Mas como assim? Porque eu não vou contra ti em meu nome, eu vou contra ti em quem está em mim. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Diga para essa causa, eu não vou contra ti em mim, eu não tenho força, tudo bem, eu não sou insignificante, tudo bem, mas quem está em mim? Você perde a batalha agora. Eu já vi demônios se manifestarem na igreja e eles chegarem assim, quem é você para me tirar e dizer para eles, eu não sou nada, mas quem está em mim, quebra a sua força agora e dobra teu joelho, ele pá, na mesma hora, porque quem está em mim é Cristo, mas eu, orelha seca, ele pode até dizer que eu sou orelha seca, eu não estou nem aí para ele, mas comigo ele não tem vez, porque Deus está com, porque Deus está com, ele não tem vez na nossa vida. Quando Deus está, o diabo, vaza.
Ele chega até Jesus, ele é tão ousado que ele vai até Jesus, gente. Vai ou não vai? Mas quando Jesus diz, peraí, Satanás, está na hora de você vazar. Vai. Vaza logo. Vou lhe dar toda a terra e toda a plenitude se você se prostrar. E a Bíblia diz que toda a terra e toda a plenitude é de quem? De Deus. Então não é diabo que dá riqueza a ninguém, quem dá riqueza é Deus. Fica aí um monte de gente quebrando, fazendo um monte de trabalho, fazendo um monte de coisa, achando que vai enriquecer. E enriquece e depois perde tudo, porque o que ele dá, ele toma. O que Jesus dá, não toma. O que Jesus dá é eterno. O que Jesus dá, nada que Jesus... Nenhum dom que Jesus dá é irrevogável, ele não toma. Tudo que Deus te dá, Ele te dá para a eternidade. Então está na hora de você pensar que acha que é um momento, não, eu não tenho mais jeito, eu não vou conseguir mais, isso aqui não é para mim mais. Epa, é para você sim. Não desista, não jogue a toalha. Deus está nesse processo. Quando José passa o processo dele, Deus não avisa o que ele vai passar. Mas só avisa que ele vai o quê? Reinar. E o seu pai vai se dobrar, e seus irmãos vão se dobrar, e sua mãe vai se dobrar. Mas qual era a existência de José? Qual era a realidade de José? O que José estava vivendo? Escravidão, humilhação. Mas Deus, quando pega ele e exalta, se cumpre o que Deus tinha prometido. Davi derruba o Golias, e em vez de ser alvoroçado, ele passa a ser o quê? Perseguido. Quem se levanta contra ele? O próprio rei, que era para estar agradecendo a ele. Porque sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele, mas estava com Davi. Quando ele descobriu que Davi era o escolhido, acabou para Davi por um momento. Mas Davi foi tão fiel que ele disse, eu tenho a oportunidade de matar você, Saul, mas não vou te matar, porque um dia você foi ungido por Deus. Então às vezes Deus vai te dar tanto para você ter a oportunidade para matar alguém. Escuta isso. Deus vai te dar tanto para você ter oportunidade para humilhar alguém. Não humilhe, não mate, não toque. Tem muita gente que toca em muita gente aí, por aí, meu Deus do céu. Cuidado com quem você está tocando. Cuidado com quem você às vezes está humilhando. Cuidado com quem às vezes você está falando alguma coisa porque a sua condição é melhor do que a de um outro. Não faça isso. Deus, Ele sempre está nos orientando a viver conforme o que Ele quer que a gente faça. Olha o que 1 Samuel 17:32 diz, e eu já vou acabar. 1 Samuel 17:32. Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse, eu vou lutar. Diga para teu esposo, quando ele estiver com medo de algo, e diga para ele, filho, não tenha medo. Deus é com a gente, você vai superar. Não tem casamento que vai a pique quando a mulher é sábia e ela tem palavras de bênção no casamento. Mas fica brigando, pegando a mentira de Satanás e enchendo o saco da pessoa para ver se a pessoa aguenta. Não aguenta. O homem, quando vê a mulher triste, porque o cabelo dela não conseguiu passar uma chapinha, não fica falando que não tem dinheiro, diz, Deus proverá, minha mulher. E eu vou dar chapinha a você, não, eu vou te dar um cabelo novo. E você vai fazer tudo o que você quiser, porque Deus vai me enriquecer tanto, vai enriquecer tanta gente, que eu vou te levar para Paris e a nossa lua de mel vai ser renovada. Não fica olhando e fica ali tirando, baixando mais ainda a autoestima dela. Enquanto tem outro na rua soprando e dizer, você está tão linda. Aí o diabo influencia a mente, quando você vê, perdeu a mulher que você achava que era feia, e alguém chegou lá e embelezou toda, e ela empinadinha. Ó, toda fitness, de peito de silicone na frente, de bundão para trás, e você perdeu. Diga, perdeu, bandido. Falou besteira, perde. Está entendendo? Profetiza que vai cuidar, profetiza que vai amar. É uma fase. Tudo é fase.
a abundância, uma hora chega. Golias gritava uma mentira, mas Davi gritava uma verdade. Os gritos da mentira não vão impedir de você viver a verdade que Deus tem para você. Fica de pé em nome de Jesus. Senhores levitas, essa mentira que foi implantada na sua mente, ela seja quebrada hoje, ela seja desfeita hoje. O seu casamento é de Deus. Cuidado com o que você ouve. Olha, os seus filhos são de Deus. O seu negócio foi dado por Deus. Foi Deus que te deu um projeto. Foi Deus que implantou isso na sua cabeça. Foi Deus que disse que você ia conseguir. Você conseguiu até aqui, depois de uma fasezinha. Ah, foi o presidente. Que presidente? Vai orar pelo presidente em nome de Jesus. Para de culpar a pessoa, não culpa ninguém. Ora, bota o joelho no chão e diz: Pai, o Senhor me deu e não vai tomar. Eu creio que eu vou prosperar em nome de Jesus. Ora segundo a palavra de Deus, examina a palavra de Deus, santifique na palavra. A palavra é santificação. Se você não lê ela, não tem como você ficar santo. Tem que ler a palavra, medita na minha lei de dia e de noite. Então está na hora de você parar de ficar ali só vindo para a igreja, ouvindo um pastor o tempo todo. É bom, mas você precisa se alimentar dentro de casa. Assim que você come de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que come 6 vezes no dia, que come demais. E às vezes ainda abre a geladeira de madrugada, porque não dorme. Vai ler a Bíblia. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai ter sono. Aí você vai dizer: quando eu leio, eu dou sono. É porque você está ficando pesado, porque o espírito maligno está ali do lado para dizer: não leia, vai dormir. E aí você repreende ele no nome de Jesus, joga água na cara, toma um café e vai ler. É assim, gente, é guerra, é batalha. Nós estamos no meio de uma guerra, onde o gigante está dizendo: você não vai conseguir, você é fraco, você é fraca. Você não tem potencial, você não tem valor. E Jesus está dizendo: você tem valor. E Jesus está dizendo: você tem potencial, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Jesus está dizendo: tudo você pode em mim que te fortalece. Jesus está dizendo: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Jesus está dizendo: olha, que ele é uma rocha eterna. E se ele é uma rocha eterna, nós somos, quando nada, uma rochinha na mão dele. Então a gente não vai ser abalado, não vamos ser atingidos. Nós estamos protegidos. Pega o escudo da fé, que é a armadura espiritual. Pega a espada, que é a armadura espiritual. Pega a sandália da preparação do evangelho. Pega a couraça da justiça. Pega o capacete da salvação. Começa a usar as armas espirituais para vencer essas batalhas, gente. No mundo, da sociedade, das notícias, da matéria, você não vai conseguir. É mentira. Não, você não vai viver nada disso que estão falando por aí. Você vai viver o melhor de Deus. No tempo da crise é o tempo de você crescer. O tempo da dificuldade é o tempo de você superar. É de você vencer. Você vai dar a volta por cima. Diga para o teu irmão assim: você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima, mas... Diga, declara para a pessoa: você vai dar a volta por cima, você vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Nós nascemos para vencer, em nome de Jesus. Diga para a pessoa: você nasceu para vencer, você nasceu para ser vencedor, em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Aplauda o céu em nome de Jesus. Vamos.